Nasceu em Lisboa. Quando era pequenino, andou por África. Mas se dissermos que o seu lar é na Baía de Cascais, possivelmente ele até concorda. Foi por lá que na adolescência começou a brincar com a guitarra e não demorou muito até o grupo de amigos decidir que estava na altura de começar uma banda a sério. Até fizeram uma audição para potenciais vocalistas. Apareceu apenas um e ficou. Nasceu aí uma grande banda e uma enorme amizade. Ambas continuam bem vivas até hoje. Ele também canta, mas nunca quis ser um frontman. Apesar disso, já lançou 3 álbuns a solo e canta em muitas músicas dos Delfins ou da Resistência. Já são muitos anos de carreira com muitas histórias para contar e novas músicas para mostrar. Por isso, o Fernando Cunha é o convidado do Carlos Bastos esta semana no música.pt. É isso tudo. De seu nome completo, Fernando Manuel da Silva Gomes Ribeiro da Cunha. Tem um nome ainda maior que o meu. Isto para assinar era um trabalhão na escola. Imagino eu que isto devia demorar outro. Estás bem, Fernando? Dava jeito às vezes, né? O pessoal ficava ali mais um bocadinho, só naquela, assim a ver. Ainda por cima a minha assinatura do BI também é completa. E tem que caber. Tem que caber lá. E assim vai, agora esforce. Por acaso há malta que tem nomes que nunca mais acaba, que eu gostava de saber no BI como é que aquilo é feito. Sim. Deve haver uma solução de certeza para esses casos que eu também não sei. Sr. Fernando, como é que estamos? Estamos bem, obrigado. Estamos bem? Aí aqui no final do verão. O final do verão com o menino novo. Foi um verão longo, quer dizer, passou depressa, mas com muitas coisas. Sentiste quase um jovem a começar, não? Não, já são muitos verões. Sim, são muitos. Este ano foi um ano de tripla celebração. Do meu lado, entrei no grupo dos Sexagenários. Bem, muito bem. Fiz 40 anos de palcos a solo e em grupo. O meu primeiro concerto foi precisamente há 40 anos, no casamento da minha irmã, com os embrionários dos Delfins. Eram os Delfins da altura, mas sem nome ainda. Ainda sem nome. E faço 25 anos de carreira a solo, porque o meu álbum Invisível saiu em 98. Okay. Faz 25 anos este ano. Faz 25, portanto, só datas redondas. Calhou, foi uma coincidência este ano somar isto tudo. Não sabia que tinha sido no casamento da tua irmã. Vocês tinham começado. Foi o primeiro concerto assim para 200 pessoas, não é? E que vocês tinham com a primeira banda... Quantas músicas é que tinham? Tínhamos muitas músicas, muitas já. Só que muitas músicas de uma outra fase dos Delfins, menos pop. E que nós tocávamos nessa altura, só que não correu lá muito bem, porque aquilo tem uma história, é que quem colocou lá o som foi o Zé Chan, um guitarrista que veio de Macau, que foi o meu primeiro professor de guitarra, e o Rui Fadigas, que nós conhecemos nessa altura, certo, que era muito amigo dele, e eles montavam kits de mesas de mistura, de PAs pequeninos, na altura não havia assim, não eram acessíveis a ninguém, não é? E os que havia eram caríssimos. E eles levaram, que era o que eles levavam para os seus concertos, tinha uma banda de bares, que era os Killers Band, e levaram o sistema deles para o casamento. E foi muito engraçado, que a gente começámos a tocar, ao fim de meia hora de concerto, começou a deitar fumo à mesa. E aquilo, tudo em pânico. E o que é que aconteceu? Acabou o concerto. Não acabou o concerto, que é a parte mais engraçada. Acabou o concerto elétrico. Então o que é que fizemos? Com uma viola acústica e com um cavaquinho, continuámos a tocar, a cantar com uma pandeireta. Sem microfone, sem nada, não é? E pronto, sem microfone, sem nada. Exatamente. É que ainda podia ter separado um ao outro. E foi uma festa, continuámos a festa. A festa mesmo. Foi extraordinário. Também porque a aparelhagem a estar aqui a estrear isto, agora é que estamos aqui a estrear. Há pouco tempo, agora nas festas de mar, quando fiz o concerto de carreira, no final, a última música, que foi na Baía de Cascais, foi recuperar os slides do casamento da minha irmã, connosco com aquela idade, não é? Uns miúdos mesmo miúdos, claro. E que eu já não me lembrava daquilo. E passámos no LED Wall, foi muito giro. Sim, isto para os mais pequeninos, sim, havia menos fotografias na altura, é verdade, slides, agora alguns ainda estão a pensar o que é que são slides. Digitalizar os slides. O que é que são os slides, não é? Exatamente. E era tecnologia de ponta na altura, só para que saibam. E, entretanto, já se passaram estes anos todos. Tu olhas para trás e olhas para o panorama musical português e como é que... Dá lá a tua opinião, treinador. Como é que estamos? Estamos a jogar bem? Estamos a jogar em 4-4-2 e devíamos estar a jogar em 4-3-3? O que é que se passa? Eu acho que tudo mudou. Tudo mudou, umas coisas para melhor, outras coisas para pior. Eu quase... É uma resposta difícil, porque dava pano para mangas. Sim.
No nosso tempo as coisas eram diferentes. Portanto, nós não tínhamos acesso à informação. Não havia internet, não havia telemóveis, não havia nada destas coisas que há agora. Não havia YouTube. Portanto, nós éramos autodidatas. Nós perseguíamos a informação ouvindo os discos até à exaustão, até gravávamos cassetes para não estragar os discos, certo, para podermos ouvir o solo do Mark Knopfler ou do Eric Clapton e tentar sacar aquilo. Era assim. Portanto, não havia ninguém para ensinar. E as escolas que havia era a Academia dos Amadores de Música, era o Conservatório e era o Hot Club, não havia mais nada. Certo. Portanto, nós éramos todos autodidatas e aprendíamos a tocar juntos. Os Delfins começaram a tocar em 82, na realidade, o primeiro grupo. E o Fadigas entrou em 86, mais os Jorge Quadros. Depois, antes gravámos o primeiro álbum e nós ensaiávamos todos os dias. Portanto, nós aprendemos a tocar uns com os outros. E evoluímos porque todos os dias ensaiávamos. E ao fim de pouco tempo já estávamos a tocar bastante bem, porque era uma coisa mesmo, levávamos aquilo mesmo a sério. Claro. Mas não Hoje em dia, portanto, o meu filho tem 20 anos, toca bateria desde os 4, toca muito bem. E, aliás, é o baterista que está a tocar comigo agora na minha banda a solo. Tem uma banda que é os Duque Província. Vi uma piada muito gira esta semana, que agora não consigo, que ele era inglês, mas pronto, mas que era um pai desgostoso porque a filha ia se casar com um baterista. Epá, mas porque é um baterista? Exato. Ele ia ser alguém que tocasse qualquer coisa, epá, mas porque é um baterista. Coitados. Ele não quis guitarra, ele nasceu para tocar bateria. Mas pronto, só para dizer que a geração dele é completamente diferente. Portanto, eles têm acesso a tudo, não é? O meu mais novo tem 14, está agora a aprender baixo. Vai para o YouTube e tem lá inúmeros professores a ensinar 30 por uma linha. Se no meu tempo houvesse aquilo para as guitarras, não é? Eu tinha evoluído muito mais depressa. A verdade é essa. Portanto, eles têm, mas por outro lado têm tanta informação que tornam-se preguiçosos para algumas coisas. E nós não fomos só pioneiros nessa parte, fomos pioneiros em toda a parte da indústria. A nossa geração e a anterior, a geração do Rui Veloso, dos HF, dos chutes também. Sim, há um conceito cénico, do há um GNR, conceito nós aparecemos a seguir com o 7ª Legião, com os BAN, e fomos pioneiros naquela questão dos concertos, dos PAs, dos roadies, dos técnicos de som. Não havia nada disso. Foi tudo formado nessa altura. Não havia palcos. Não havia palcos. Isso era um problema. Não havia eletricidade para os palcos. Portanto, foi tudo Não havia estradas para chegar aos sítios. Também é preciso dizer isto. Demorávamos 10 horas ou 11 ou mais a chegar a Bragança. E hoje em dia, pronto, isso tudo mudou. E para gravar um disco também era completamente diferente. Nós, nessa altura, só se conseguia gravar um disco quem tivesse um contrato com uma editora. Fazia-se maquetes e só com um contrato é que se conseguia ter dinheiro para ir para um estúdio analógico para fazer um disco de qualidade. Hoje em dia, qualquer pessoa grava um disco em casa com um bom computador, um microfone e uns plugins e pouco mais. E, portanto, a capacidade de se fazer música é muito maior e há muito mais música, muito mais projetos, muito mais diversos, não é? Por outro lado, sim, custa-me agora, por exemplo, eu noto agora que há muitos cantores a solo. Cada vez vejo menos bandas a aparecer. É verdade. Já temos falado aqui muito no menos programa bandas, sobre isso. Não há banda, ou por exemplo, os Duque Província, que é essa banda do meu filho, são uma exceção, os 4:30, já cá estão os amigos. É uma questão pouco mais, cultural, achas que é uma questão antropológica, que é, nesta nova sociedade, olhamos cada vez mais para o eu individual e há menos espírito de grupo? Não penso que seja isso. Eu acho que existem imensas bandas, só que não se sabe que elas existem. Nomeadamente em estilos musicais menos mainstream, ou mais independentes, ou mais heavy metal, ou góticos, ou sei lá, thrash metal, todos estilos que não cabem nas rádios que existem cá em Portugal. Certo. E o que é que acontece? O mainstream. Em Portugal, isto não é só em Portugal, isto é pelo mundo fora, porque o que estás a dizer das bandas e dos a solo é uma realidade em todo lado. Mas eu acho que talvez não seja isto, mas a minha opinião é esta. Eu acho que para o mercado mainstream, para as editoras, para os managers, é mais fácil lançar um artista a solo e gerir a carreira de um artista a solo do que uma banda. Uma banda há muitas cabeças a pensar, acaba por ver, muitas vezes há conflitos, há divergências. Claro, normal. E um artista a solo torna-se mais fácil ser dirigido também, por um lado. E não sei se é isto, mas o que é certo é que está a acontecer. E muito formatado também, não é? Os artistas que aparecem agora novos a cantar estão muito formatados, são todos muito parecidos uns com os outros. E eu acho que falta um pouco dar a visibilidade,
não é? Há os diversos projetos que eu ouço, mas que não têm, que são independentes, não é? Que não têm visibilidade nacional, nem vão à televisão, nem... Então, segura aí um bocadinho essa ideia que a gente já volta lá. O Fernando Cunha, o meu convidado hoje, tem um novo álbum, chama-se A Linha do Tempo, e tem músicas assim. Apaguei o fogo, mergulhei no mar e ao dizer adeus adormeci. Uma luz no escuro, uma voz distante, já a segui. Um amor maior, um brilho em mim, já perdi. Acordei no chão, sem poder voar, e ao olhar o céu, chamei por ti. Um grito no escuro, um eco distante, já ouvi. Um amor maior, um teu sol em mim, já pedi. Mas a sombra não descobre a luz e o vento já não me diz nada. E o amor, já nem sei, só por ti vou sorrir. E ao olhar o céu, chamei por ti. Mas a sombra não descobre a luz e o vento já não me diz nada. E o amor, já nem sei, só por ti vou sorrir. O vento já não me diz nada e a lua foge de mim. E o amor, já nem sei, só por ti vou sorrir. Só por ti, só por ti, só por ti vou sorrir. Só por ti, só por ti, só por ti vou sorrir. Oh, só por ti, só por ti, só por ti vou sorrir. Só por ti, só por ti, só por ti vou sorrir. Só por ti vou sorrir. Só por ti, só por ti vou sorrir. João Campos. O Fernando Cunha, o meu convidado hoje aqui no Música.pt, estávamos aqui a teorizar sobre a música, as bandas, os artistas a sol, porque ao longo dos anos, quer dizer, mais ou menos conhecidos, mais mainstream ou menos mainstream, as coisas iam aparecendo, não é? Sim. Ou os pesticidas, ou os DSPC, ou os sitiados, ou mesmo coisas mais fora que pudessem, os Blerif Dada, Sim. sempre iam aparecendo. Hoje encontramos menos, provavelmente também temos muitos concursos de talentos Elas muito virados para os existem, individuais, não é? Existem bandas, mas não são do domínio público na generalidade. Porque
Também naquela altura havia uma coisa que é muito diferente agora. Eu ainda sou do tempo de 2 canais televisivos. Não é? Certo. Que nós íamos à televisão, toda a gente via. Mas isto é uma coisa relativamente recente. Quando a gente está a falar naquela altura, não estamos só a falar de 80 ou de 90, mesmo nos 2000 tinhas muitas bandas. Eu acho é que de 2010 ou 2000 para a frente é mais recente. É a última década. Mas também havia essa situação, as bandas iam à televisão e eram vistas por toda a gente. E hoje em dia não. A maior parte da malta nova nem vê televisão. Não é? Nem vê, a não ser os canais. É um ecrã, aquilo é só um ecrã. E veem muito mais o que se passa na internet do que propriamente. Eu vejo pelos meus filhos, não é? Eles praticamente não veem nada na televisão, então canais generalistas não veem, por isso simplesmente. E isso também faz com que tem que haver um marketing muito mais dirigido para a internet, não é? Que é o que fazem, por exemplo, as bandas de hip hop e fazem-no muito bem. Foram as bandas e os artistas que conseguiram contornar essa questão já há uns tempos para trás. E têm tido bastante sucesso e acabam por ser mais tarde agarrados pelas editoras, depois já têm tido sucesso online. Mas que mesmo assim muitas vezes é o frontman que sobressai e o sim, resto também acaba por desaparecer, também não desaparece nada. Também é verdade. Claro que o princípio de vivemos noutra sociedade, estarmos em grupos, estarmos com os amigos, uma coisa leva à outra. Tu, há bocadinho estávamos aqui na brincadeira em off, nasceste onde? Eu nasci em Lisboa, em Alvalade. Sim. E cresceste onde? Cresci, a minha infância foi passada em grande parte em África, porque o meu pai era militar de carreira. Eu estive em Angola, Sá da Bandeira, depois estive em Moçambique, em Tete. Portanto, vais para cá na adolescência e vim para cá em 73 para o colégio militar. E tinhas, na altura? Tinha 10 anos. Portanto, a partir daí foi sempre em Cascais. A adolescência já é em Cascais. Já em Cascais. E lá está, os grupos de amigos. Sim. E uma coisa leva à outra. Alguém tocava, ninguém tocava. Não, nós éramos colegas de liceu. Tens ideia de quando é que alguém se lembrou de algum dia de agarrar uma guitarra ou uma coisa qualquer? Eu sempre adorei música e eu morava a 100 metros, casa dos meus pais, ainda existe, era a 100 metros do antigo pavilhão de Cascais, que foi a catedral do rock nos anos 80, não é? E eu sempre que havia lá concertos, eu entrava ou de uma maneira ou de outra, ou com bilhete ou sem bilhete, porque eu era atleta do Dramático Cascais e conseguia arranjar maneira de conseguir infiltrar-me lá por dentro e era apaixonado por música e viste muita coisa. E tive a minha primeira guitarra aos 13 anos, não é? E nem era minha, era emprestada, mas pronto. E éramos colegas no Liceu São João de Estoril, no 10º ano, e o irmão do Miguel Ângelo, o João Carlos Magalhães, meu colega de turma, o Silvestre também tinha sido meu colega de turma, que era o teclista. Começámos a ensaiar na casa que a avó do Silvestre tinha, que era ali ao lado do Santini, num anexo por trás do Santini, em Cascais, e ela, portanto, já estava muito velha para lá, portanto foi para um lar, e deixou a casa livre e nós íamos para lá ensaiar. E era todos os dias. E depois, mais tarde, entrou o Pedro Malkov para a bateria, e depois era eu e o João que cantávamos, não é? Mas estávamos agarrados ao instrumento e nós queríamos ter, na altura, aquelas bandas que estavam a dar, não é? O Duran Duran, mesmo os próprios Heróis do Mar, que era uma grande referência que a gente tinha um cantor livre para liderar o palco, não é? E nós fizemos um casting para cantores, pusemos anúncios lá no Liceu de São João. Era o nosso casting, era esse, não havia como digo, não havia internet nem sites sociais, e então, engraçado foi que não apareceu ninguém, a não ser o irmão do João, que era o Miguel, que era 3 anos mais novo, também andava lá no liceu, só que ele tinha 15 anos, mas já tinha 1,80 m, agora tem mais, mas já era enorme, e foi fazer, então é engraçado, a gente testámos. Ele não conhecia as nossas músicas, embora ele já escrevesse algumas coisas dele. E eu disse: bem, conheces os Heróis do Mar? Ah, sim, então. O teste dele foi cantar o Amor dos Heróis do Mar. E depois ficou. Eu disse: olha, parece que amanhã. Porque na realidade não tínhamos mais nenhum. Mas nós gostámos logo dele. Eu gostei muito dele, não só do look dele, como da voz, com o timbre, embora ele não soubesse cantar ainda na altura. Porque o frontman não tinha qualquer técnica a cantar. Claro. Mas tinha um timbre bastante. Com o frontman, isto não é fácil ser frontman. Tinha a imagem para frontman. Tem as suas coisas. Aliás, estamos a falar. Provou-se que tínhamos razão. Lembras-te de bandas que tinhas o vocalista na bateria?
Chegaste a ter, sei lá, os Eagles, Sim. o Phil Collins até saltar para a frente. É uma exceção, né? E os Eagles. Mas os Eagles cantavam todos. Né? Sim. Mas o Hotel California dizes bem. O Hotel Sim. California foi um grande êxito, talvez o Está lá maior ele, êxito está lá ele. deles era cantado pelo baterista. Portanto, isto há coisas. Aliás, no dia estava a ver uma coisa engraçada nos Cars. Os dois maiores sucessos não era o Rico Casé que cantava. Portanto, verdade, daquelas coisas. Isto às vezes acontece. Tu nunca perdeste o gosto por cantar. Porque tu passaste, sempre cantei. Passaste, não eras tu o frontman, mas nunca perdeste o gosto. Fui um cantor, aliás, eu não me assumo como um cantor. Sim, tu interpretas as tuas músicas. Eu não sou um cantor, eu sou um vocalista, que é diferente. Okay. Há uma grande diferença entre cantar e ser cantor. Para mim o cantor é o Freddie Mercury, o Bono, esses são cantores, não é? Eu sou um vocalista, eu canto as minhas músicas como canta o Mark Knopfler, estamos aí nesse patamar, ou outros do género. O Eric Clapton também não é um grande cantor, mas canta bem. O próprio Bob Dylan não é um grande cantor. E isso não me interessa. O que me interessa muitas vezes é a forma como nós damos vida às nossas canções e as tornamos mais ou menos verdadeiras da forma como interpretamos as palavras que estão escritas. Elas podem ser muito melhor cantadas por outros intérpretes, não é? E eu gosto muito de fazer isso, aliás, eu gosto muito de pegar em canções que já foram gravadas, já gravei, e refazê-las como tenho feito ultimamente, não só com Resistência, como com os hard rock, como nos meus discos tem sempre lá 2 ou 3 versões com outros arranjos e eu gosto de fazer. E às vezes com outros cantores também. Porque vais buscar às vezes... E às porque vezes ganham outra vida. Sim, e vais buscar coisas que às vezes não são tão óbvias como isso, não é? Eu não sei como é que foi, não sei como é que foi a escolha dos primeiros tempos, por exemplo, nos Resistência, não sei como é que foi a escolha da repertório. Essa escolha foi muito simples. Cada um trouxe as suas ideias. Mais ou menos assim, aquilo, o primeiro álbum e a Resistência nasce uma série de coincidências, não é? Começou porque tínhamos feito pouco tempo antes de irmos para o estúdio, tínhamos feito um concerto no final da campanha política num partido lá no Recio, coisa cheia de gente, e eles queriam contratar os Delfins, mas tinham uma torre de andaimes com 4 metros por 3, ou coisa assim, e não havia condições para nós tocarmos. Então, na altura, o meu irmão, que era o nosso manager, disse: fazemos uma coisa acústica. Vais tu, Miguel. O Pedro Aires tinham acabado os Heróis de Mar, e ele estava temporariamente a substituir o Rui Fadigas nos Delfins. Portanto, já estávamos juntos. Ok. E além disso, nós te conhecemos desde sempre, não é? Eu Sim. e o Pedro. E disse: olha, vamos convidar o Tim, juntamos mais uma voz, cantamos uma música de cada um, era meia hora, nem isso, 20 minutos. Então chegámos lá e foi assim, não devo para ensaiar. Cá embaixo no camarim, eu ensinei ao Tim as músicas dos Delfins, tocámos o Nasce Selvagem, Santo Ia, Rio de Lugar ao Sol, por aí. O Pedro ensinou-nos o fado, foi assim mesmo. E o Tim ensinou-nos o Circo de Feras, e agora quem fomos lá para cima e tocámos. Agora cantas tu esta, cantas esta e tal. Exatamente, e foi um sucesso tão grande, toda a gente cantou de princípio ao fim. Aquilo não era para ser uma coisa pensada e planeada, não. Foi só ali, para fazer era para aquilo. Ora, aquilo correu tão bem que depois, pouco tempo depois, nós tínhamos feito um grande concerto dos Delfins no pavilhão Carlos Lopes, talvez um dos primeiros em nome próprio, com a primeira parte era os Diva, e tínhamos um patrocínio daquele estúdio que era o Exit Studio, ali na Praça de Chile, que eram umas francesas, onde trabalhava o Jonathan Miller, que depois trabalhou comigo uma data de antes, o engenheiro de som, e eles patrocinaram os Delfins uma semana oferecida do estúdio. Que é um estúdio caríssimo, o nível de Passo de Arcos, o mesmo nível. Tu na altura ainda não tinhas montado? Não tinha um só seu ainda. Depois montei o estúdio. Não tínhamos um ainda só não seu. tinhas. E então, essa semana era oferecida para misturarmos o concerto do pavilhão Carlos Lopes. Só que, lembras-te do pavilhão? Sim, não é o que é agora. Tinha um som horrível, com um reverb ainda maior que o pavilhão de Cascais, tenho a impressão. E eu, quando fui ouvir as gravações daquilo, fomos lá ouvir para o Exit Studio, com o Amanda Bastos na altura, e aquilo estava tão mau, o som. Assim, não há nada que eu consiga fazer isto. Não há ponta para onde se lhe pega, isto não vai funcionar. Então ficámos ali com uma semana. De repente tínhamos uma semana de estúdio. Caríssimo, não é? O que é que a gente faz? Olha, telefona ao Pedro, telefona ao Tim, embora lá gravar aquelas cenas. E foram as mesmas músicas. Começámos pelas mesmas músicas. Uma tua, uma outra minha, outra de quem a apanhar. O que é que a gente Começámos com as músicas que nós queríamos potenciar a palavra.
Por isso é que depois chamámos Palavras ao Vento. Era o Personagens Selvagens, o Circo de Feras. Depois eu escolhi o Não Sou o Único. Gostava muito dessa música. Era o lado B do Circo de Feras. Essa é que não era conhecida, na altura, que era escrita pelo Zé Pedro. E gravámos o Fado, gravámos o Nunca Mais, dos Heróis do Mar, gravámos o Aquele Inverno. Aliás, acabou por ter 4 músicas de Delfins. Isto no meu quarto. E a Marcha dos Alinhados também. E foi assim. E aquilo de repente estoura. Saiu, estourou. Estourou e passámos. Nós tínhamos lançado os Alinhados um ano antes, com 10 mil vendas, não é? Porque foi disco de prata. E a Resistência chegou aos 150 mil. Certo. Aliás, que foi tão curto, o Mano a Mano é quase logo a seguir, não é? É logo a seguir, o ano a seguir. Porque aquilo foi a loucura. Foi logo a seguir. A gente só existimos 3 anos. Aquilo foi em 91 a 94. Foi muito intenso. Depois, em 94, fizemos Peraí. Não me contes tudo de uma vez, senão mas, temos mais música para ouvir. O Fernando Cunha está cá hoje. Penses que eu sou um caso isolado, não sou a única a olhar o céu, a ver os sonhos partirem, à espera que algo aconteça, a despejar a minha raiva, a viver as emoções, a desejar o que não tive, agarrado às tentações. E quando as nuvens partirem, o céu azul ficará. E quando as trevas se abrirem, vais ver o sol brilhará. Vais ver o sol brilhará. Não, não sou o único. Eu não sou o único. Não sou o único a olhar o céu. Não, não sou o único. Eu não sou o único. Não sou o único a olhar o céu. Pensas que eu sou um caso isolado, não sou o único a olhar o céu, a ouvir os conselhos dos outros e sempre a cair nos buracos, a desejar o que não tive, agarrado ao que não tenho. Não, não sou o único, não sou o único a olhar o céu. E quando as nuvens partirem, o céu azul ficará. E quando as trevas se abrirem, vais ver o sol brilhará. Vais ver o sol brilhará. Não, não sou o único. Eu não sou o único. Não sou o único a olhar o céu. Não, não sou o único. Eu não sou o único. Não sou o único a olhar o céu. Não, não sou o único. Eu não sou o único. Não sou o único a olhar o céu. Não, não sou o único. Eu não sou o único. Não sou o único a olhar o céu. Não, não sou o único. Eu não sou o único. Não sou o único a olhar o céu. Não, não sou o único. Eu não sou o único. Não sou o único a olhar o céu. Passagem aqui rápida pelo tempo da Resistência com o Fernando Cunha e das músicas que às vezes são menos óbvias. Foi buscar a noite, os Sitiados. A noite foi Que não era uma coisa que não era uma coisa que ninguém conhecia. Só gravaram posteriormente à Resistência, que gravaram esse tema. Certo. E tu estás em quantas a cantar? Por acaso não tenho ideia assim de Não, olha, que falavas há pouco dos cantores. Por acaso, eu e Pedro também cantou no primeiro disco, cantava na Resistência.
cantou Nunca Mais. Eu acabei por cantar o Não Sou o Único, foi o primeiro single, foi uma canção com mais sucesso, e no segundo álbum foi O Homem É Sempre Longe Demais, que também foi o single, e era eu a cantar. Foi uma coincidência, calhou. Foram as músicas que foram escolhidas, não fui eu que escolhi, não é? Para irem para a rádio. Mas e ninguém estranhou. O que é curioso é que depois ninguém estranhou. Não, Se estou a cantar... não, porque era um projeto novo e também havia, toda a gente cantava nos refrões, e porque na realidade eu sempre cantei, não é? Eu sempre fiz as segundas vozes dos Delfins e por aí fora, e também no hard rock e pronto, e gosto de cantar, mas nos Delfins, para mim, o formato de Delfins era como vocalista que tivesse liberdade para andar pelo palco, como o Miguel faz, e muito bem, e uma pessoa agarrada a uma guitarra não consegue fazer. É outro estilo, é outro filme. Mas pronto, tem sido uma vida cheia dessas canções e desses projetos, e trabalhar com esses músicos todos. Aqui tu ainda demoraste um bocadinho, porque o teu primeiro solo é de 98, não é? Isto é para aí do ano da Expo. É o Invisível. Tudo era possível. Na altura da Expo tudo era possível. Todos os sonhos eram possíveis. Não teve nada a ver com a Expo. Calhou a ser naquela altura porque foi o momento certo. A gente já tinha esse contrato, eu e Miguel, para fazer isto a solo já com 2 anos antes. Mas não o quisemos fazer porque tínhamos outras prioridades, nomeadamente com os Delfins. E acabou por sair. E é um disco étnico, é um disco que não cabia no repertório dos Delfins nessa altura. Sim, isto é bom a gente ter a noção e é uma das coisas que eu gosto muito na minha carreira a solo, que é por isso que distingo muito a carreira a solo das minhas bandas, é eu poder fazer o que eu quero, me apetecer, certo. E poder sair daquela baliza que é os Delfins, ou que é a Resistência, ou que é o hard rock. São coisas mais... Há coisas que não cabem ali. Há coisas que não cabem ali. E eu, no caso do Invisível, fui buscar músicos, também tenho muitos colaboradores das bandas que... Mas às vezes é uma questão de tempo, não é? É bom a gente lembrar-se que... É as letras, é os ritmos... Sim, mas em 96, 97 os Delfins estavam num pico brutal, e portanto tem sempre, depois há tempo... Não tens agenda para fazer outro tempo, porque tens sempre um concerto. Não é fácil. Estás sempre a fazer as malas para não sei para onde. Nunca é fácil arranjar tempo, mas quando se quer arranja-se sempre. Mas em termos musicais são diferentes disto a solo. Eu posso ter os colaboradores que quiser, posso tocar com a banda que eu quiser e vou aprendendo mais, porque isto para mim é muito importante, tocar com outros músicos. Eu gosto muito de tocar com os músicos com que toco habitualmente, sem dúvida, mas sempre que toco com músicos diferentes aprendo qualquer coisa, eles comigo ou com eles. Sejam mais novos, sejam mais velhos, não interessa. No caso do Invisível tive os African Voices, tive o Bossy C, tive o General D, tive um percussionista brasileiro fantástico, era o Castora, tive uma série de cantores convidados, tive o Rui Veloso, Pedro Aires, Miguel, o Olavo, Miguel Gameiro, enfim. Estava aqui a olhar para a lista. E tinha ritmos africanos, ritmos brasileiros, coisas que não faria nos Delfins, não é? Depois na Guitarra a Tocar, que foi o meu segundo álbum, que já é de 2018, não é? Esse aí fiz uma coisa que também era impensável fazer nos Delfins, que é fazer um disco metade instrumental, que eu adoro fazer instrumentais, e metade cantado, em que pude musicar músicas, poemas de Fernando Pessoa, por exemplo. São duas músicas que são poemas de Fernando Pessoa e heterónimos. Vou fazer mais. E convidei, lá está, aquilo, normalmente convidam-se os vocalistas, não é? Neste disco eu só convidei guitarristas. São guitarristas que têm acompanhado a minha carreira e eu a deles, que gosto muito, e eu tive 6 nesse disco. O Paulo Gonçalves, José Osmar, o Flac, o João Cabeleira, o Totripes, o João Alves. Tudo rapaziada que está agora a começar. Sim, fizemos um concerto no Tivoli de apresentação desse disco com todos esses guitarristas e que acabámos todos em palco na última música que foi Na Nossa Vez, que está fantástico. Pronto. E pronto, a seguir foi a Linha do Tempo. É difícil conseguir ter estas... E agora o disco ao vivo foi este que tens aí, que é o que foi gravado no Teatro Maria Matos. As datas valem o que valem, mas tu tens o primeiro em 98, tiveste o teu tempo até lançares o teu primeiro a solo, e depois estás outra vez à espera para o 50. Não dá. Depois agora tens uma série deles seguidos. Era impossível, nós não conseguíamos, nós tínhamos uma agenda muito carregada. Também a Resistência teve 18 anos para voltar. Sim. Porquê é que não voltámos antes? Não conseguíamos.
Os Madre Deus tinham turnés internacionais, os chutes tocavam 100 e tal concertos por ano, os Delfins também, os Santos e Pecadores também. Sim, juntares aqueles Portanto, All-Stars só todos. conseguimos regressar em 2012 e desde aí estamos juntos, não é? Já gravámos 2 discos de estúdio e 2 ao vivo. Estamos há mais tempo juntos agora do que tivemos nos anos 90. Só que agora não se fazem turnês de 100 e tal datas como fazíamos, estamos todos mais velhos, não há o mercado que havia nessa altura, há muito mais concorrência. Portanto, fazer 20, 30, 40 concertos por ano é mais que o suficiente. Sim. Portanto, sobra-nos mais tempo para poder fazer mais coisas. E depois Ir ao também houve a ginásio. pandemia. Não esquecer que a pandemia foi muito importante para mim, porque eu desenvolvi imenso repertório durante os 2 anos da pandemia, porque não podíamos fazer mais nada, e eu tenho um estúdio que é ao lado de casa. Portanto, ia para lá compor, e por isso é que acabei por ter tempo a fazer tantos discos em tão pouco tempo. Falamos do estúdio já a seguir e da importância que isso também teve na tua vida e na tua criatividade, naquilo que te trouxe. O Fernando Cunha é o meu convidado hoje. Eu sempre gostei de ti, eu sempre te conheci. Nunca pensei que me deixasses só. Eu sempre te procurei, eu nunca te abandonei. Nunca pensei que te sentisses só. É só como o rio, vive só para ti, correndo só para te ver. É só como o rio, que acaba ao pé de ti. Foi sempre assim, gostar de ti. Porque é que tudo acabou? O que é que para ti mudou? E agora tenho de viver sem ti. É só como o rio, que vive só para ti, correndo só para te ver. É só como o rio, que acaba ao pé de ti. Foi sempre assim, gostar de ti. É só como o rio, que vive só para ti, correndo só para te ver. Sou como o rio, que acaba ao pé de ti. Foi sempre assim, gostar de ti. Foi sempre assim, gostar de ti. Estamos a falar de música e de criatividade também. Estava aqui com o Fernando Cunha e estava a fazê-lo puxar pela memória, para ver se ele se lembrava quando é que tinha criado os estúdios do Social. 80 aí? Portanto, a sala de ensaios foi em 88, 89, quando sim. eu saí da tropa. Depois foi sala de ensaios e teve o upgrade para estúdio quando começámos a gravar as maquetes do Ser Maior, em 92, 93. Ok, por aí. Foi Isso um ano. E depois a partir daí abriu-te foi as sempre... portas. A partir daí há tempo ilimitado de estúdio ou não?
A partir daí, ou tu fazes uma gestão profissional daquilo e também não pode ser a toda a hora. A minha outra costela, não é? Que é a minha costela de produtor, porque eu estava a estudar engenharia eletrónica e sempre quis ser engenheiro de som e produtor. Não havia cursos na altura que eu frequentei o técnico, portanto não dava. Então o estúdio permitiu-me o quê? Estudar imenso som, poder fazer as experiências todas que queria e poder produzir artistas novos que não tinham como gravar e que não tinham possibilidades de ir para os grandes estúdios, e aquele estúdio tinha material muito bom, as instalações eram mais fracas do que os mais conhecidos dessa altura, se calhar são os Santos ou os Polo Norte, não é? Sim, foram os primeiros a seguir ao Ser Maior foram os Santos e Pecadores, o álbum Onde Estás, depois foi os Polo Norte, o álbum era Extradição, e entre muitos outros que eu gravei nessa altura, os Pesticida também gravaram lá, Maria Leão, os Astronautas, sei lá, Caravana, bandas que na altura... Abriu-te mais ainda as portas da criatividade? Porque sim, mas aí eu era mais um trabalho de produtor, embora nos Santos e Pecadores, o primeiro álbum, eles cantavam em inglês. E nós convenci o Olavo a cantar em português e fizemos as primeiras letras, eu e Miguel, a nossa parceria, Miguel Ângelo Fernando Cunha, fizemos as letras do primeiro disco dos Santos e Pecadores. E brincaste depois muito com a tua criatividade, com a tua própria composição? Sim, e o álbum Ser Maior só foi possível, um triplo álbum vinil nessa altura, porque tínhamos um estúdio nosso. Porque demorámos 6 meses a fazer aquilo. Se fosse num estúdio pago à hora... Era impossível. Não tinhas orçamento, não havia orçamento para aquilo. Nem pensar nisso. Tu hoje, quando vais compor, é uma coisa muito caseira ou tens que sair de casa? Tens que ir trabalho todos os dias no meu estúdio. Tens que vais para o estúdio mesmo? É, diariamente. Mas é uma coisa, é normal, é tranquilo, não é? Vou ficar aqui sentado no sofá. Não, vou-me levantar, vou ali para o estúdio. Eu tenho tantas coisas para fazer no estúdio. Desde pesquisar sons, loops, eu muitas vezes crio secções rítmicas e só depois é que faço músicas, outras vezes faço letras e só depois é que faço a música. Não tenho uma regra. Certo. Às vezes é um som, às vezes é um riff de guitarra. Claro. Uma frase que ouviste, uma coisa qualquer. Tudo serve para começar uma música. E eu perco-me. Eu estou lá, se não olhar, não puser o despertador, dou por mim, já e há sempre malta de casa a dizer, então e o jantar? E há sempre malta a aparecer, não? Há sempre malta para chutar, para improvisar, para tocar. Eu trabalho na Regi. E a sala de captação, neste momento, também é a sala de ensaios, onde ensaia o Miguel com a banda Della Sol, ensaia os Delfins, ensaia os do Província, ensaio eu com a minha banda. Portanto, há sempre músicos a circular ali. Portanto, estes teus últimos filhos, estes teus últimos meninos já nasceram muito lá, não é? Sim, nasceram todos. Já. Os meus a sol, sim. Os teus a sol. E eu não te quero deixar ir embora sem me falares um bocadinho deste single novo que tens aí, não é? Que é o Se Eu Pudesse Um Dia. Sim, Se Eu Pudesse Um Dia foi um single que eu gravei, é um original dos Delfins que nós gravámos no Desalinhados em 91, saiu em 91, e que também já tínhamos feito uma versão da Resistência. Eu gosto muito dessa música, uma música que nunca foi um grande êxito, não é? Mas gosto muito dessa música. E quis gravá-la, gravei-o para o álbum A Linha do Tempo de estúdio, e depois fiz uma nova versão que foi misturada em Inglaterra pelo Jonathan Miller, remisturada e com novos arranjos também, e com a participação do gospel coletivo, o coro da Selma Wamus, que tiveram presentes neste concerto que eu fiz de carreira nas Festas de Mar em Cascais, com todos os convidados que participaram dos meus discos dos últimos 40 anos. Só a mesa de jantar nunca mais já acabava. Já tinha feito o Sol da Caparica, mas só com uma amostra. Porque estávamos limitados a 75 minutos. Ali em Cascais foi até dar. Estou à vontade. Acho que entrei para o Guinness como o concerto maior das Festas de Mar, em termos de tempo, claro. De sempre. E, portanto, este é o teu mais novo, não é? Pronto, isto não se gosta mais de um filho ou de outro. Esse não vem em nenhum álbum, esse é um inédito que se calhar vem para o próximo. Só está no mercado digital. Se calhar vem para o próximo álbum ou não? Logo se vê. Não, isto agora... Não fazes hoje a realidade é que já ninguém ouve álbuns, na realidade é o que se passa. Portanto, eu agora não sei se vou lançar já um álbum, se vou lançar mais uns quantos singles e depois logo... Essa é uma conversa também recorrente aqui. Dava para mim também. Essa dava conversa muito coisa. Olha, mas estavas-me a dizer que para o ano ias ter um concerto para espetacular. Sim, para o ano ainda falta um bocadinho, mas... uma agenda muito preenchida, porque em breve, no final deste mês, vão ser anunciados uns concertos muito importantes também da Resistência. No início do ano. E vou ter os Delfins no Altice Arena, dia 6 de Abril, que isso já posso falar à vontade,
vai ser o concerto dos 40 anos de Delfins. Portanto, é best-of atrás de E best-of. vai ser atrás- só aquilo êxitos. É só Vai ser êxitos. os êxitos, é o que as pessoas querem ouvir. Para vocês também não é difícil, quer dizer, aquilo, Exato. são tantos que também não é Do difícil. princípio ao fim vai É ser um tranquilo, concerto é muito realmente tranquilo. muito especial. Olha, Fernando, é sempre bom ter-te aqui. Gosto sempre quando passas aqui. Agora até tens passado um bocadinho mais aqui pelos estúdios da Renascença por outras razões, mas isso também vai começando a sair e vai-se descobrindo. Em breve vão ter notícias. Vamos descobrindo o resto. Ia dizer vamos descobrindo a careca, mas não é verdade. Vamos descobrindo o resto das coisas. Por acaso, sempre com grandes boinas, que isso também é uma imagem de marca tua. O quê? As boinas. Ah, sim. Também. Aliás, Lembras-te quando é que isso começou? Lembras quando é que começou, não? a brincar comigo ontem. Eu não posso dizer o que é que eu estava a fazer. Não. Mas que eu trouxe uma pequena coleção de boinas aqui para... Não foi para aqui, foi para a RFM, Sim. aqui ao lado, porque aquilo que estamos a fazer, em cada parte do que estamos a fazer tem certo. que ter uma roupa nova. Ok. E, portanto, vais trocando o visual. Não posso dizer o que é Vais que é. trocando o visual. Sabes quantas é que tens em casa? Bem, eu comecei a usar boinas no colégio militar. Então, Com 10 anos. então tens muitas. Depois que eu vivi em quartéis até foi grande parte da minha vida. E toda a gente habituado a ver os soldados de boina. Em África não se podia andar sem chapéu, senão morrias ao sol. Certo. E depois fui para a tropa, não é? Fui oficial miliciano, 17 meses, e depois criei esse hábito de estar de boina e tornou-se uma imagem de marca. E ainda hoje, Pronto, e elas ainda tenho hoje uma coleção andam aí. interminável de Mas boinas isso lá em falamos casa. com mais tempo no dia. Fernando, obrigado por teres vindo. Grande Muito abraço. obrigado. Fernando Cunha. Tudo que eu sonhei, oh, foi tão pouco. De tanto que pensei, andava louco. E a vida que levei, torcido por dentro, nada disto eu desejei. Se um dia eu pudesse, se eu conseguisse libertar a alma através de ti, libertar a alma através de ti. Tudo que alcancei num sufoco, foi tanto que ganhei como um louco. E os anos que passei, brilhando por fora, a mim próprio me enganei.
fora, a mim próprio me enganei. E a vida que levei, torcido por dentro, nada disto eu desejei. E os anos que passei, brilhando por fora, a mim próprio me enganei.